Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui semeando a fé, ouvindo a palavra de Deus e sendo abençoados. Eu sou o pastor Ricardo Santos e nesse momento nós estaremos aqui fazendo um breve estudo da palavra e eu sei que isso vai abençoar a sua vida. Você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, inscreva-se, clique no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos caso você ache que essa mensagem possa ajudar alguém. Está no ar mais uma edição do Semeando a Fé. Meus amigos, no programa de hoje nós vamos estudar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1, que fala de uma cura milagrosa, de algo extraordinário que aconteceu no ministério de Pedro. E isso também pode acontecer nos nossos dias. Vamos ver o que diz a Bíblia? Atos capítulo 3, versículo 1 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão coxo desde o seu nascimento, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem o esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhava para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando e pondo-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Meus amigos, aqui tem um relato muito interessante de um milagre que aconteceu no ministério de Pedro e que esse milagre, essa bênção que aconteceu na vida desse homem, reflete a bênção que pode também acontecer na vida daqueles que dão ouvido à palavra de Deus, que dão ouvido à fé, que dão ouvidos àquilo que é importante de se ouvir, que é a boa notícia do Evangelho. O Pedro e o João, eles nos dão um exemplo muito interessante aqui, porque o Pedro e João, eles iam para o templo para orar, para aprender a palavra, para ter comunhão com os irmãos da igreja, e isso fez com que a fé deles crescesse. É importante nós estarmos sempre congregando, estarmos presentes em nossa igreja, participarmos dos cultos, irmos aonde está o povo de Deus, para que a nossa fé seja edificada. O Pedro ia com João ao templo, eles iam buscar a Deus. Nós precisamos de nos cercar de pessoas que nos levem a Deus, que nos ajudem, que nos edifiquem, que façam com que nós venhamos a caminhar mais firme nos passos de Jesus. As boas companhias, elas podem nos ajudar. Há um ditado popular que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Se você não encontra boas companhias para te fazer subir um degrau na vida, subir um degrau na fé, melhor você andar sozinho. Antes só do que mal acompanhado. O Pedro arrumou um bom companheiro de oração e eles iam para a igreja orar, iam buscar a Deus e ali a fé deles era edificada. Todos os dias à porta desse templo era colocado ali um paralítico, um homem doente, que nasceu já com problema de saúde. E esse homem, ele só tinha uma visão para a igreja. A visão dele era que a igreja só tinha para ele uma função. Era que a porta da igreja servia como uma maneira dele ganhar algum trocado. Essa era a única coisa que ele acreditava de bom que a igreja podia fornecer a ele. Pedro e João conheceram Jesus, aprenderam do Evangelho, foram pessoas ensinadas na palavra de Deus, receberam o Espírito Santo e na vida deles havia um poder, havia uma unção. A Bíblia diz que eles então estavam mais uma vez entrando no templo para orar, para buscar a Deus, e eles viram ali aquele paralítico que todo dia era colocado à porta do templo. Todos os dias ele era colocado ali para pedir esmola, para que ele recebesse alguma espécie de ganho, alguma maneira dele sobreviver. Só que algo inusitado ali aconteceu. Pedro olha para aquele homem e disse assim: olha para nós. E ele olhou para eles. E o Pedro disse: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro descobriu o que ele tinha. Nós precisamos descobrir o que nós temos. Nós não somos apenas membros de uma igreja, mas nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo, nós somos a igreja. O Pedro disse: olha, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz aqui o texto que aquele homem se levantou e ele andou
ele entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. A vida daquele homem foi transformada. Ele não era mais aquele agora que ficava à porta do templo pedindo esmolas porque tinha um problema de saúde. A vida dele mudou. Ele nasceu com aquele problema, mas ele não continuou com aquele problema. Um dia ele teve um encontro com alguém que tinha fé. E essa pessoa de fé mudou a vida deste paralítico, mudou a vida deste homem doente. Muitas pessoas sofrem, muitas pessoas estão passando necessidades e elas dizem, minha vida sempre foi assim, não tem jeito. Eu digo a você que acompanha essa mensagem agora, há esperança. Para você, há esperança. A Bíblia diz que o que são coisas impossíveis aos homens, essa coisa é possível a Deus. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Para os homens era impossível curar aquele problema de saúde, que aquele homem já nasceu com aquele problema. O texto bíblico diz aqui que desde o ventre de sua mãe ele era coxo, ele já nasceu com um problema, um defeito na área física. Mas isso não impediu Pedro de orar por ele, determinar a cura dele e fazer com que a vida dele fosse mudada. Aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Os impossíveis aos homens é possível a Deus. Basta que nós venhamos a crer. O Pedro fez esse homem entrar no templo. O Pedro fez esse homem sair da porta do templo. Nunca mais a vida desse homem foi a mesma. Há uma mudança, uma transformação quando nós ouvimos uma mensagem de fé, uma palavra de fé que vem da boca daquele que se consagra. Pedro estava em comunhão com Deus e ele determinou, em nome de Jesus, levanta e anda, e o milagre aconteceu. A nossa vida pode mudar, a sua vida pode mudar quando você ousa acreditar no que diz as Escrituras Sagradas. A Bíblia fala para nós examinarmos as Escrituras, porque nelas estão os segredos para a vida eterna. Lá o texto do Evangelho de João diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Nós precisamos examinar as Escrituras, descobrir os nossos direitos e aprender a respeito da fé. Existe hoje muitas dúvidas, existe hoje muitos problemas, mas a fé ainda existe e ainda há pessoas que acreditam em milagres. Eu pergunto a você, você acredita em milagres? Eles podem acontecer na sua vida, basta que você creia. O texto diz aqui que o homem paralítico, ele entrou louvando a Deus, saltando, todo feliz, e as pessoas ficaram ali impressionadas. Não era esse o paralítico que se assentava lá à porta do templo para pedir esmola? O que aconteceu? Eles viram um grande milagre na vida deste homem e na sua vida pode acontecer também um mesmo milagre. Basta que você creia, basta que você ouse acreditar no que diz as Escrituras Sagradas. Pare de acreditar em mágicas, pare de acreditar em coisas espantosas e creia apenas no Evangelho simples e puro, que é a Bíblia Sagrada. Creia que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida. Guarde essa palavra e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Um abraço aqui do seu amigo, pastor Ricardo Santos.